Salve, salve, estudantes da mediação tecnológica! Mais uma vez estamos aqui para dar prosseguimento no maravilhoso mundo da história. Hoje nós vamos iniciar uma trajetória maravilhosa, desde o surgimento da raça humana, onde foi o berço, quem foram os primeiros seres humanos a perambular pela Terra e as várias teorias que permeiam toda essa relação. É mais ou menos como aquilo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Hoje nós vamos discutir sobre isso e entendam, a história é mais um dos elementos para duvidar, questionar, tentar descobrir o novo. É claro, com outra roupagem. Nós temos que sempre entender que a história tem uma dimensão e a realidade está permeando outra dimensão. Então, tudo que a gente busca aqui é com base em fatos, vestígios, assim como nós estudamos nas primeiras duas aulas. A gente não discutiu bastante sobre isso? Eu sei que vocês já estão antenados o que é vestígio, o que é fonte, o que é fato, as coisas que são relevantes e realmente ajudaram a humanidade no seu processo evolutivo. E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Os primeiros passos, quando a humanidade ainda estava engatinhando, ainda era bebezinha. Então é isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Fica antenado aí, ó. Olha na tela o que a gente tem preparados para vocês no dia de hoje. Olha só, o homem na evolução das espécies, parte 1. Lembrem que esse é um assunto extremamente delicado. Envolve crença, envolve uma série de elementos que eu quero que vocês tenham a consciência de que a história e nem a ciência está aqui para questionar a crença de ninguém. Nós estamos aqui para melhor entender como que as coisas são pensadas através da ciência e através das crenças, tranquilo? Então, olha lá na tela a primeira parte O Homem na Evolução das Espécies, parte 1. Olha lá, aula 3.1. O criacionismo, nós vamos abordar hoje esse tema central para esse assunto, então fiquem antenados. O evolucionismo, o papel da arqueologia, muito importante para a história, o período paleolítico, neolítico e a idade dos metais. Então, olha aqui, pessoal, são assuntos, são conteúdos que vocês têm que ter uma coisa em mente. É um período muito longo, desde 5 milhões, 4 milhões antes de Cristo até 4.000. A pré-história é o período mais extenso da história. Pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Desse fatiamento que eu mostrei para vocês na última aula, a pré-história é o período mais longo e o período que possui menos vestígios. Então, a gente tem que fazer um esforço gigantesco para tentar entender o que estava acontecendo naquele momento. Beleza? Então vamos fazer esse esforço junto. Eu preparei um material interessante para vocês passearem pela pré-história. Então olha lá, ó, foca na tela, vamos dar prosseguimento. Qual a habilidade que eu quero que vocês desenvolvam nessa aula? Eu quero que vocês aprendam olha lá, analisar as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos ou geográficos. O que isso significa, professor? Eu quero que vocês aprendam, quero que vocês entendam que o ser humano, assim que surgiu o ser humano, ele não entendia nada do mundo. Ele não sabia fazer fogo, ele não sabia fazer roupas, ele ainda ficava em dúvida qual alimento ele poderia ou deveria comer. Então tudo isso ele foi aprendendo com o passar do tempo. E isso levou milhões de anos até ele começar a se adaptar. E essa adaptação demorou muito até ele se espalhar pelo mundo. Beleza? É o que a gente vai acompanhar no homem na evolução das espécies. Olha aí, ó, presta atenção
O que que é, ó? Aí vem aquela, olha aí, ó, vocês podem observar aí, né? Um macaco com um pedaço de osso. Aí vem aquela pergunta recorrente, né? Que toda aula alguém pergunta isso. Professor, mas você vai querer me falar que o homem veio do macaco? É isso? Pode parar que eu não acredito nisso não. Calma. Calma, que eu tenho certeza que quem te disse isso, que o homem veio do macaco, não estudou a fundo o que o naturalista inglês Charles Darwin propôs. Charles Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Tá bom? No seu livro, ele fala de uma teoria evolutiva, que os primatas, os primeiros seres humanos foram evoluindo, passando por um processo de evolução e que estaríamos em processo de evolução até hoje. E ele dá alguns sinais, não é? De por que o homem estaria em um processo evolutivo. Mais tarde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, olha lá, ó. Só para dar uma chocada em vocês aí, ó. Comecem a prestar atenção. Será que o homem veio do macaco ou não? Né? Vamos lá. Olha aí, ó. Como você acha que viviam os grupos humanos há milhares de anos? Vão pensando aí nessa questão, nesse primeiro questionamento. Depois a gente vai voltar com isso daí. Olha lá na tela, ó. E aí a gente dá início àquilo que a gente chama de pré-história humana, né? A origem da humanidade, de onde viemos, quando e como nos tornamos humanos. Olha aqui, meus queridos, vocês sabem que esse questionamento, esse pensamento, de onde viemos, para onde vamos, tudo isso, o que nós estamos fazendo na Terra, qual é a nossa missão na Terra, o porquê que eu vim parar aqui, todos esses questionamentos, eles são naturais ao ser humano. Todo mundo pensa, todo mundo se questiona acerca disso. E existem várias teorias, várias respostas para essas perguntas. Alguns seguem a linha religiosa, outros a linha mais científica, mas existem várias respostas. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sabe? Então, olha lá, ó. Presta atenção. O homem na evolução das espécies, o criacionismo. Olha aqui, pessoal, rapidinho. Preste atenção. Como eu falei que existem várias respostas para esse questionamento, né? De onde viemos, para onde vamos. Ao longo da história da humanidade, foram boladas algumas teorias. O que é a teoria? São tentativas de respostas para, de certa forma, vou dar um exemplo. Platão, um grego, filósofo grego, disse o seguinte, que a nossa alma precisa ser apaziguada. O que significa isso? Ela precisa de paz. Então, nós buscamos paz de diversas formas possíveis, com respostas. A inquietação do ser humano, desde o começo, desde o início, era a seguinte: um dia eu vou morrer. Como que ele sabia disso? Porque ele observava que as pessoas nasciam, cresciam, se desenvolviam e ficavam velhas e morriam. Às vezes morriam antes, às vezes morriam um pouquinho depois, mas morriam. Então, as pessoas sabiam que o ser humano era mortal e que ele ia morrer. Então, isso trazia uma inquietação, trazia uma falta de paz ao espírito. Para tentar apaziguar a alma, trazer paz à alma, começou a elaborar-se várias teorias de que quando o ser humano morria, quando a gente batesse as botas, iríamos para algum lugar bom, para algum lugar legal, para algum lugar que não houvesse sofrimento. Então começou-se a elaborar várias teorias. O que é a teoria? Respostas para essas perguntas que são centrais para a humanidade, tá bom? Então, uma das teorias, né, é a teoria criacionista. Olha lá na tela o que diz a teoria criacionista. Baseia-se na tradição judaico-cristã. O que significa isso? Na tradição judaica junto com a cristã.
A judaica é a mais antiga e a cristã é a mais recente. A judaica tem a ver com o povo hebreu e a cristã com a evolução do que vem acontecer depois, com o nascimento de Cristo e aqueles que vão seguir Jesus Cristo posterior à sua morte, com o nascimento de uma religião cristã, de uma religião daqueles que seguem Cristo e as doutrinas de Cristo, tá bom? Então, olha lá, ó, a junção dessas duas religiões, né, dessas duas tradições, olha lá, o que aconteceu? De acordo com essa tradição, dessas duas tradições, né, Deus seria o criador de tudo aquilo que existe. Depois de ter gerado a terra e todos os seres vivos, teria criado Adão e Eva, dos quais toda a humanidade até os nossos dias descenderiam. Então, como vocês podem ver aí, essa teoria basicamente todo mundo conhece, né? Quem não conhece, ela está se reportando basicamente ao livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, tanto da Bíblia judaica quanto da Bíblia cristã. Então, essas duas tradições defendem a ideia de que Deus teria criado o mundo, né, em 6 dias, no 7º dia ele teria descansado. E nessa teoria, na teoria criacionista, Deus seria o grande criador de tudo que existe, dos planetas, do Sol, das estrelas, nosso Criador, dos animais, do céu, da terra, da luz, da escuridão, de tudo. Então o Gênesis dá um relato detalhado de como Deus, passo a passo, foi criando as coisas, separando. Então Deus viu que era bom. Então Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Então assim, é um relato detalhado de como Deus teria criado tudo que existe. Animais, tudo praticamente, tá? Tudo mesmo. E olha lá, ó, os fundamentos dessa interpretação criacionista, lembrem, o que é a teoria criacionista? Que Deus criou tudo. O próprio nome já está falando, criacionista. Então, quais são os fundamentos dessa interpretação criacionista? São encontrados no livro de Gênesis, do Antigo Testamento da Bíblia, tá bom? Que na teoria, na tradição judaica, na religião judaica, eles só acreditam nos 5 primeiros livros que nós chamamos, os cristãos chamam de Antigo Testamento. Para eles, só o Pentateuco, né? Que o Pentateuco é a Torá, o livro sagrado deles. Gênesis seria o primeiro livro. Então lá eles não têm lá eles não têm Novo Testamento. É só o Antigo Testamento. Então a tradição judaica acredita nos 5 primeiros livros bíblicos, né? Conclui-se em Êxodo, até ali é o que eles chamam de Torá. Então, olha lá, ó. A Bíblia, né? Nós chamamos de Antigo Testamento. Então essa teoria se baseia justamente na criação divina, na criação de Deus. Deus disse, façamos o homem segundo a nossa semelhança. Deus criou o homem à sua imagem, criou-os macho e fêmea. Aí vocês podem observar, na imagem que nós selecionamos para vocês, que aqui nós temos Deus no seu ato criativo, né? Quase tocando, mas vocês podem perceber que ele não toca. Ele não toca, tem aqui, ó, quase toca, ó. Tá vendo? Ó? Tem um espacinho entre eles. Pois é, pessoal. Então, esse aqui é o teto da Capela Sistina. Uma pintura muito famosa, né? Que paga pela igreja, mas que vocês podem ver que o autor da obra, ele fez uma coisa interessante. Essa obra foi pintada durante o período do Renascimento, em que o homem era tido como o centro das relações, diferente da Idade Média.
em que Deus estava no centro das relações, das artes, da música, da literatura. Agora nós temos o homem, então os pintores, os artistas desse período prezavam pelo homem. E aqui nós podemos observar que Deus está dentro como se fosse de um cérebro. Ó, conseguem perceber? Trazendo a ideia de que Deus seria criação da cabeça do homem, como se tivesse sido uma criação. Então é uma espécie de ironia que o autor, o artista, está provocando aqui, sendo pago para pintar o teto de uma capela, de uma igreja, mas ele está fazendo essa ironia. Também vejam que Deus está se esforçando para tocar, como se Deus estivesse se esforçando para tocar. Ó, Deus esticando, fazendo um esforço. E o homem, na sua preguiça, aqui, né, com o dedinho, meio que não se esforçando muito para tocar. Então, é uma obra muito interessante que quando a gente chegar lá no período do Renascimento, nós estaremos abordando melhor essa obra. Tranquilo? Então, olha lá, ó, vamos dar prosseguimento lá. O evolucionismo. Aí, ó, pessoal, olha aqui rapidinho. Pessoal, entendam uma coisa. Agora a gente falou da teoria criacionista, né? Que Deus criou tudo. Não vão esquecer isso. Criacionista, vocês já sabem, Deus criou tudo, né? Deus criou tudo em 6 dias, no 7º descansou, tranquilo? Agora vem a teoria evolucionista. A teoria evolucionista sugere que tudo foi parte de um processo evolutivo. Entendeu? Então, olha lá, ó, vamos iniciar o que foi o processo evolucionista. Aí nós temos também uma imagem aqui, né? Mostrando que teria sido um processo evolutivo, o homem veio evoluindo até chegar ao Homo sapiens sapiens, que é o nosso descendente direto, tá? Respondendo só a um questionamentozinho aqui, ó. Professor, a história, ela se baseia em quê? No criacionismo ou no evolucionismo? Nós vamos utilizar as duas. Nós precisamos das duas tradições para poder responder as perguntas da história, tá bom? Um exemplo, antes de Cristo, depois de Cristo, nascimento de Cristo, o cristianismo, a igreja durante o período medieval. Então nós precisamos de todos esses elementos para conseguir entender a humanidade. Então fiquem antenados nas duas teorias, porque elas caem nas provas e elas são fundamentais para vocês entenderem como que a história age, como que a história pensa. Não só a história, a biologia, a geografia, todas as áreas, elas precisam dessas duas tradições, tá bom? Que eu separei. Olha lá, ó, então, ó. O evolucionismo. Evolucionismo é uma teoria que defende o processo de evolução das espécies, de seres vivos, através de modificações lentas e progressivas, consoantes ao ambiente em que habitam. Aí fala assim, professor, mas eu não acredito nisso. Eu nunca vi um macaco se transformando em humano, mas como o cara falou ali, o homem não veio do macaco. São como se fossem parentes, os primatas. Então, um foi evoluindo, passando por um processo evolutivo forçado ao longo de milhões de anos. Não foi de um dia para a noite. Um dia ele estava lá, primata, aí ele abriu a janelinha e... Bom dia, agora eu sou Homo sapiens sapiens. Não foi assim. Foi um processo evolutivo. O homem foi evoluindo milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Como nós sabemos isso? Lembra dos vestígios? Foram se encontrando vestígios de diferentes mutações humanas ao longo dos milênios e milhões de anos. Então chegou-se à conclusão de que a espécie havia passado por um processo de evolução, tá? Então, olha lá, ó, continuando. Esse aí é o cidadão que propôs essa teoria do evolucionismo, o naturalista britânico Charles Darwin. Aí, pessoal, presta atenção numa coisa. Muita gente fala assim, ah, professor, esse Charles Darwin aí não é de Deus, não. Esse cara aí está propondo uma coisa ao contrário. Charles Darwin era religioso,
E antes da sua morte, ele foi lá, ele era o primeiro, ele sentava no banquinho da igreja, ele era o primeiro a sentar no banco da igreja. Então Charles Darwin não estava propondo que Deus não existe, que não existe nada disso. Ele estava propondo uma forma diferente de pensar o nascimento, o surgimento e o desenvolvimento, não só da nossa raça humana, mas de todas as espécies. E ele dá vários exemplos no seu livro, parte 1 e parte 2, A Origem das Espécies, de Charles Darwin, tá bom? Então, esse cidadão aí é o responsável, olha lá, ó. Charles Darwin, século XIX, né, ó, ensinei vocês a contar o século, ó. 1809 a 1882, né? Data de nascimento e morte de Charles Darwin. Desenvolveu no século XIX um conjunto de estudos que deram origem ao darwinismo, teoria tida como sinônimo do evolucionismo, consagrando-se como o pai da teoria da evolução. Então, como vocês podem ver aí, Charles Darwin é o principal responsável. Depois dele, outros virão tentando reforçar ou desmontar a teoria dele. Mas, como vocês puderam ver, até hoje ele é uma figura importante para mostrar uma outra saída diferente da teoria criacionista. Tá bom? Então foquem, lembrem disso. Teoria criacionista, Deus criou tudo. Teoria evolucionista, tudo seria parte de um processo de evolução, em que o homem vai se adaptando ao seu meio físico, né, ao seu meio ambiente, e esse processo de evolução vai dando as características para os seres. Um exemplo, os primatas eram todos peludos, né? Porque eles viviam numa região fria. Quando eles vão se afastando para uma região quente, eles vão perdendo os pelos e vão tendo menos pelos, porque eles estão numa região quente. Então eles vão se adaptando. Então essa adaptabilidade não é do mais forte, é do mais esperto, do mais inteligente, quem consegue se alimentar num período em que a alimentação era escassa, não existia agricultura, era difícil conseguir fogo, como eu já falei para vocês, como eu já expliquei, como que era o processo para a obtenção do fogo, o homem não dominava essa técnica. Então tudo isso fazia com que o homem estivesse em constante transformação, mutação, mudando de ambiente para conseguir alimento. Tá bom? Então essa é a teoria evolucionista. Vamos seguindo aí, ó. E aí nós vemos com a periodização da história. O que é isso? São os períodos. Como eu falei para vocês, a pré-história é um período muito extenso. É enorme a pré-história. Então, dividiu-se a pré-história em períodos também. E esses períodos diz respeito a algumas características que o humano foi tendo nesse período, tá bom? Então vamos lá, ó, acompanhar. O período paleolítico foi o primeiro, desde o surgimento. Aí depois nós colocamos aí, ó, um divisor, que é como se fosse um período do meio, olha lá, ó, mesolítico, né? Período do meio, entre o paleolítico e o neolítico, entre o período antigo, que é o Paleo, e o período novo, neolítico, tá? As palavras vêm do grego, por isso que elas são palavras especiais, mas eu já vou explicar para vocês o que significa essas palavrinhas aí. E, por último, a Idade dos Metais, que o nome já está dizendo, né? Idade dos Metais, o período em que a raça humana começou a desenvolver, né, essa capacidade de lidar com os metais, de misturar os metais e perceber que um misturando com o outro fica mais forte, e aí começou-se a fazer objetos de metais, utensílios de metais, armas de metais, aí vieram as guerras cada vez mais ferozes, cada vez mais violentas, então os metais marcam o final do período da pré-história, tá bom? Então, olha lá, ó. Os primeiros artefatos humanos. Um dos traços fundamentais e característicos da evolução humana é a capacidade de fabricar ferramentas e utensílios. Isso é verdade, todo mundo sabe, né? Então, o que diferencia o ser humano é justamente a capacidade de fabricar, de produzir ideias que geram objetos, utensílios, tá bom? Então, ó, os mais antigos
foram encontrados na África Oriental há 2 milhões de anos. Olha aqui, ó, há 2 milhões de anos, mostrando como a raça humana é antiga. E foi encontrado aonde? Na África. Depois a gente vai buscar um pouquinho mais sobre isso, porque algumas pessoas acreditam que a África é o berço da civilização, que foi lá na África que tudo teria surgido, tá bom? Então, vamos lá, ó. Olha aí, ó, facas e lanças, tudo isso daqui, meus amigos, são vestígios, tá? Vestígios de como os seres humanos fabricavam esses utensílios, ó, com pedaços de pedra, com ossos. Então eles começavam a fabricar pontas de lanças. Para que isso, professor? Para cortar, para caçar, para se proteger. Ó, aqui um tacume aqui, ó, tá? Que é essa pedra enrolada que servia para proteção. Então tudo isso, todos esses objetos são objetos antigos que mostram o início da trajetória humana, como os seres humanos estavam se virando naquele período extremamente difícil, em que o homem muitas vezes não era só o caçador, ele era caça também, tá bom? Então, olha lá, ó. Chegamos agora ao Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Até por volta de 10.000 antes de Cristo, os grupos humanos obtinham seu alimento da natureza, por meio da caça, da pesca e da coleta, tá? Então, preste atenção, esse é o período paleolítico. E o que significa paleolítico? Olha lá, ó, preste atenção. Paleolítico significa paleo antigo, tá? Em grego, antigo. Lítico, pedra. Então, pedra antiga, tá bom? Pedra antiga. Por que pedra antiga, professor? Porque o ser humano ele ficava justamente fazendo, entalhando pedras, né? Criando artefatos com as pedras, batendo uma pedra na outra, criando lascas. Por isso esse é o período também chamado de período da pedra lascada. Não é porque o ser humano estava lascado, não. É porque ele tirava lascas das pedras, tá? Para tentar dar forma, tá bom? Então, olha lá, ó. Os homens eram nômades, porque dependiam do que a natureza lhes oferecia para sobreviver. Quando os frutos e raízes se esgotavam, era hora de encontrar novos lugares para viver. Devido à dificuldade de sobrevivência, as populações naquela época eram bastante reduzidas. Então esse é o período em que os seres humanos não tinham localidade fixa, eles não faziam casas, eles viviam em cavernas, copas de árvores, o que a natureza proporcionasse para eles, eles aproveitavam. Por que eles não faziam casa, professor? Porque hoje eles poderiam estar ali e amanhã acabava o alimento e eles iam ter que ir para outro lugar em busca de alimento. Então tudo isso fez com que eles se adaptassem a essa forma de viver, que é a forma nômade, é uma forma que você não se fixa em uma localidade, tá bom? Então olha lá, ó. Aqui nós temos uma pintura rupestre. Uma pintura rupestre, como vocês podem observar, é justamente essas pinturas encontradas nas cavernas, que mostra que esse ser humano realmente ele vivia naquele período. Até hoje, existem várias teorias de qual a razão dessas pinturas, se ela era uma pintura artística, se era uma expressão da religiosidade, se eles acreditavam que se pintassem isso nas paredes de cavernas, isso iria ajudar na caça. Então existem várias teorias, ou se era só o ócio, como eles passavam muito tempo por causa das grandes nevascas da época, criou-se a teoria de que possivelmente isso era para passar tempo, mas mostra como que a raça humana já tinha um traço, né, essa questão da arte, porque assim, olha aqui, eu não sou bom não em desenhar. Então assim, esse cidadão que desenhou aí, essa figura que vocês viram, o cara é bom, porque o desenho
Tá legal. E olha que ele não tinha todos os instrumentos que a gente tem hoje para pintar, não é? Então, mostra aqui já uma característica artística, uma característica já de um ser que não que não tem evolução, né? Que é um ser bruto, que não sabe de nada, tá bom? Olha lá então, ó. As tarefas eram divididas. Os homens caçavam, pescavam, cortavam lenha, as mulheres coletavam frutos das árvores, arrancavam raízes do solo, preparavam os alimentos, amamentavam e cuidavam das crianças. O trabalho era coletivo e os alimentos eram repartidos entre todos. Então, essa é a primeira divisão social do trabalho, né? As mulheres tinham uma função, os homens outras, e até as crianças entravam nisso daí. Tá bom? Tranquilo? Acho que ficou bem claro isso daí, né? Olha lá então. Ó. Usavam peles de animais para se proteger do frio e se abrigavam em cavernas. Aprenderam a fazer o fogo por volta de 1 milhão de anos atrás, utilizando-o para se aquecer, afugentar os animais e cozinhar a carne. Até então era comida crua. Então, olha só, o fogo ele foi um elemento fundamental para a sobrevivência, para a permanência, para a evolução humana. Por quê? Porque imagine aquele povo vivendo naquele momento sem o fogo, em pleno um frio daquele. Era como se fosse a extinção. Então o fogo ele servia para que depois que escurecesse eles pudessem conversar, afugentar os animais perigosos que aproveitavam a hora que eles estavam dormindo para poder atacá-los, cozinhar os alimentos que melhoravam o processo digestivo. Então tudo isso o fogo proporcionou a eles. Então esse primeiro momento de adaptação humana, eles foram incorporando alguns elementos. Por isso que eu falei da habilidade, que era justamente entender como o humano foi se adaptando, foi entendendo a natureza e foi usando a natureza ao seu favor. Tá bom? Então, olha lá, ó, continuando. Aí nós temos o Mesolítico, né? Foi uma era de transição entre o Paleolítico e o Neolítico. Entretanto, nem todas as regiões do globo consideram esse período, pois ela é diretamente ligada à era glacial, que provocou drásticas alterações climáticas em alguns continentes. Tá? Então, essas drásticas alterações climáticas foi o motivo do ser humano começar o seu processo migratório, de se espalhar por todo o mundo, porque o berço da civilização deles, a África, começou a passar por um processo de desertificação. Então, a caça ficou escassa, as frutas ficaram escassas, a água também. Então, eles precisavam ir para outros lugares, como eu falei, eles eram nômades, que tivessem isso daí. Então, esse processo de drásticas alterações climáticas do Mesolítico foi o que provocou o processo de expansão e migração dos primeiros seres humanos, tá bom? Vamos lá, seguindo aí, ó. Aí nós temos o Stonehenge, né, que são um monumento, é um patrimônio, né, material. Até então não se sabe direito se isso aí é uma tentativa de reverência aos deuses ou outra coisa. Mas eles datam de datas recuadas, de uma civilização, de uma sociedade muito antiga, que vai ali casar com o período da pré-história, tá bom? Seguindo aí, ó. Mesolítico foi o período em que se desenvolveu, né, a agricultura. E aí, quando entra no Mesolítico, já vamos também falar do que vem, o que é o novo que surge, né? Ele teve início, né, há cerca de 10 mil anos e teve seu fim quando a temperatura global ficou mais amenizada. E o homem conseguiu desenvolver a agricultura por volta de 6 mil anos. Esse período, pessoal, que o homem desenvolve a agricultura, ele foi a maior revolução que já existiu. Porque o homem para de precisar ir atrás de alimento. Então, os alimentos, agora, ele podia controlar a natureza. Eu não preciso mais correr atrás daquela semente, daquela fruta. Eu posso plantá-la aqui e sentar e esperar.
ela crescer e aí eu vou lá, colho e faço todo esse processo. Então, chama-se de revolução agropastoril. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o homem desenvolve a agricultura, ele desenvolve também os cercados, onde ele vai criar bois, vai criar os bovinos, os caprinos, os suínos. Então, tudo isso também foi desenvolvido nesse período. Os animais mais mansos que poderiam ser criados para o abate, a carne para ser comida. Então, tudo isso fez com que o homem saísse do processo de nomadismo, de precisar ficar perambulando por aí, e voltasse para o processo de sedentarização. O que é sedentarização? É construir casas e estar fixo nos locais, tá bom? Vamos lá, ó, continuando. Neolítico ou Idade da Pedra Polida, tá? O que é o Neolítico? Neolítico, pessoal, é isso aqui, ó, como eu falei para vocês. Ó. Neo, em grego, é novo. E lítico, como eu já falei, é pedra, tá bom? Ou Idade da Pedra Polida. Porque agora eles não iam mais tirar lascas de pedra. Eles tinham desenvolvido a tecnologia de polir a pedra de uma forma que criasse pontas mais perfeitas, que criassem artefatos com uma precisão maior, com uma precisão de técnica maior. Tá bom? Então olha lá o que aconteceu lá. Ó. Por volta de 10.000 a.C., os grupos humanos começaram a criar animais e praticar a agricultura que necessitavam, o que eu acabei de falar para vocês. Então, foi nesse período aí, do finalzinho do Mesolítico, entrando no Neolítico, que o ser humano começa esse novo processo que foi revolucionário para a raça humana. Tá? Esse eu consideraria uma das principais invenções para a raça humana. Foi a agricultura. Essa descoberta foi incrível. Então, olha lá. Ó. Trabalho. Por meio do trabalho, os seres humanos desenvolveram, nessa época, por volta de 10.000, uma série de transformações consideradas revolucionárias. E aí a gente entra no sedentarismo. Começaram a criar galinhas, carneiros, cabras, porcos, cavalos, bois, cães, reduzindo a necessidade de caça, plantavam trigo, cevada, frutos e tubérculos. Com a criação de animais e a agricultura, esses grupos passaram a ser sedentários, que eu acabei de falar para vocês. Ó. O que é sedentário? Aquele que se fixa no lugar, aquele que não precisa ficar andando por aí, tá bom? Pois conseguiram fixar-se em um território, formando aldeias. E essas aldeias vão se ampliar para cidades, essas cidades para grandes aglomerados e que vão formar os primeiros impérios, as primeiras grandes civilizações. Egito, Mesopotâmia, China, as primeiras civilizações que se fixam perto de rios, grandes rios, tá bom? Então, olha lá, ó. Polir pedra. Nesse período, os grupos humanos aprenderam também a polir pedras, madeiras e ossos, passando a fabricar instrumentos mais adequados às suas funções. As terras e os instrumentos de trabalho eram coletivos. Olha aí, ó, que eu falei, acabei de falar para vocês. Aí nós temos já um rigor maior, uma técnica mais elaborada nessa parte, né, de produção de armamento, os utensílios, para as finalidades que aquele período exigia, para moer grãos, para a caça, para a pesca, para a guerra, para proteger aquela localidade, que agora a agricultura exigia uma proteção porque outros grupos não tinham, tá? E chegamos então à Idade dos Metais. O período da Idade dos Metais é a última fase da pré-história. De curta duração, esse período vai de 6.500 anos atrás até o surgimento da escrita, por volta de 5.500 anos atrás. Então, aquilo que eu falei para vocês, essas datas, elas vão mudando, dependendo de qual abordagem que a gente tenha, tá bom? Então, uma hora, vocês vão ver que a escrita vai ser mencionada como 4.000 a.C., outra hora vocês vão ver
5.500, 4.000, e a escrita vai aparecer em diversos locais praticamente ao mesmo tempo. Na Suméria, na Mesopotâmia, no Egito, na China, com a escrita Pali, na Mesopotâmia, com a cuneiforme, no Egito, com a demótica e com os hieroglifos, né? Com os hieróglifos. Então, tudo isso vocês têm que ter atenção. Pessoal, agora a gente vai dar uma pausa e aí vocês voltam para fazer os exercícios, tá bom? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira parte. Revisem esse material e na próxima aula a gente vai aprofundar e dar um novo direcionamento a esse período com novas discussões. Tranquilo? Valeu, galera! Até mais!